Gente, o Lula está desesperado com o derretimento do desgoverno e a queda cada vez maior de sua popularidade, demonstrada em todas as pesquisas, até aquelas mais alinhadas com a esquerda. E esse desespero ficou comprovado em uma das falas mais nojentas e asquerosas que eu já ouvi na minha vida. Sinceramente, eu achei que ele não poderia chegar ainda no fundo do poço, mas eu me enganei. De uma só vez, o descondenado se colocou acima de Deus, ofendeu os cristãos e brincou com o sofrimento de milhões de pessoas pobres. Assista. É preciso saber o que é. Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Aqui nós tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração, para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte, tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Você percebe que meu pescoço está tendo que carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. É simplesmente inacreditável essa declaração. Esse senhor enlouqueceu de vez. Teve um delírio messiânico. Então quer dizer que na cabeça torta, louca dele, Deus propositalmente deixou o povo nordestino passar sede e fome para que ele, um enviado divino, resolvesse o problema. Gente, é surreal. Vocês percebem a psicopatia por trás de uma fala como essa? O quanto este ser monstruoso ultrapassa qualquer limite para satisfazer a sua egolatria, para se exaltar diante e fazer o palanque político em cima do sofrimento dos pobres. Ele ainda sai falando asneiras de que mães nordestinas alimentavam filhos com cachaça, falou em campos de concentração no Ceará. Gente, é uma série de absurdos. Deve ser uma competição dele com a Janja, para ver quem fala mais besteira. Me parece assim, muito preocupante essas declarações do Lula. Não é a primeira vez que ele dá declarações comparando a Jesus. Esse ano mesmo, no começo do ano, ele falou no encontro com Zema que ele tinha feito mais pelos estados, só Jesus teria feito mais pelos estados do que ele fez. Um pouco em 2018, um pouco antes dele ser preso, ele disse que não era um ser humano, era uma ideia. Então tem uma tradição longa aí de comparações do presidente Lula com uma força super-humana, divina. Isso é muito ruim, por um lado, porque o presidente Lula mostra que ele se acha acima dos erros humanos e a gente vê essa incapacidade de autocrítica dele se manifestar diversas vezes. Isso também gera uma dinâmica muito ruim junto com os seguidores dele, dos apoiadores, verem Lula como uma liderança extraordinária, super-humana, divina, que não pode ser substituída. Isso dificulta a renovação de quadros na esquerda, isso dificulta a construção de consensos críticos no campo da esquerda em relação às políticas do Lula. Isso é ruim sob todas as perspectivas. Essa blasfêmia e heresia de Lula, além de um desrespeito com milhões de cristãos, se trata de uma propaganda política mentirosa. Vamos aos fatos. A transposição do Rio São Francisco, responsável por levar água ao sertão nordestino durante anos, foi uma obra abandonada pelos governos petistas, com várias promessas não cumpridas, nunca entregaram nada, teve má gestão, escândalos de corrupção, e as obras só foram avançar com o Bolsonaro no poder, que em 1 ano e meio fez tudo. E agora Lula tenta ser o pai da criança. Mas calma, que ele falou pelo menos uma verdade. Olha aí. A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar esse país. É preciso votar em gente que tenha compromisso. É preciso votar em gente que tenha dignidade. É preciso votar em gente que tenha o direito de olhar para vocês, olhando nos olhos de vocês.
Tem toda a razão, Lulinha. O Brasil não pode respeitar o erro da última eleição e votar na maior tranqueira que esse país já teve na presidência. Obrigada pela dica.